Estamos de volta, hoje conversando sobre o BPC com o Dr. Daniel Petzinger, da Salari Advogados, falando sobre o BPC. E falando sobre o BPC, eu te pergunto, Dr. Daniel, como que as pessoas podem solicitar o BPC? Então, Roberto, é um caminho bem simples, tá? A gente tem os canais da Previdência para isso, você tem o telefone 135, você tem o site de acesso do Meu INSS, então são dois canais muito acessíveis, muito fáceis para qualquer tipo de pessoa. Acho que a grande maioria dos brasileiros tem um telefone, ou tem acesso a um telefone, então consegue ligar para o 135, e é um canal bem simples mesmo, tá? Os documentos necessários? Então, são documentos básicos, RG, CPF, o comprovante de residência. Agora, tem um documento que é específico, tá? O documento seria aquele emitido lá no CRAS, o CAD único. Esse documento específico vai atestar a condição financeira, para saber se aquela família realmente se enquadra dentro daquilo que falamos anteriormente, que é a renda per capita não podendo ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Do caso do deficiente, além desses documentos que eu lhe falei, tem os laudos médicos que atestem que a incapacidade dele permite que ele tenha direito ao benefício. A gente já falou, essa incapacidade tem que ser total, tem que ser plena, né? Não pode ser uma pessoa que tenha o mínimo de condição laborativa de trabalhar, porque aí ele não teria direito ao benefício. Como nós sabemos que deficiente não tem um carimbo na testa de honesto, certo? Infelizmente, sim. Se caso o cara quiser dar uma despertinho, ele é deficiente, conseguiu o BPC ou conseguiu a aposentadoria, mas ele retornou ao mercado de trabalho, ele está ganhando bem, ou alguém da família conseguiu ganhar na Mega Sena, tal, e ele não fala nada para o INSS, continua na dele. O INSS tem condição de descobrir, vai atrás e pega a pessoa e pune a pessoa? Sim, eu tive recentemente, até para a gente ilustrar o que você está me perguntando, tive uma família, eu habilitei o BPC para uma senhora, uma idosa, e no núcleo familiar a renda per capita dele estava enquadrada dentro de 1/4 do salário mínimo. Uma das filhas, que morava com essa senhora, passou num concurso da prefeitura e passou a receber algo em torno de 2 salários. Obviamente, prejudicou toda a renda per capita familiar. O que aconteceu? O INSS cruzou essas informações, descobriu que a renda per capita havia mudado e cessou o benefício dela. Sim, mas aí... A mesma coisa se aplica ao deficiente, porque lembra que a gente falou no início do programa que a cada 2 anos a Previdência vai chamar essa pessoa para conferir se a condição dele mudou ou não? Então, se tiver modificado, obviamente o INSS vai cessar o benefício dele. E, além de cessar, ele cobra o que foi pago no período em que a pessoa... O que ele recebeu indevidamente, ele pode ser executado, sim, ele poderá ser executado sobre a devolução dos valores em que recebeu indevidamente. Quer dizer, além de cada 2 anos a pessoa ter que se apresentar ao INSS para falar a respeito da condição física dele, se houver alguma alteração na questão social ou financeira, a pessoa, obviamente, tem que se adiantar, ir ao INSS e falar da sua nova condição. Esse seria o justo. Exatamente. O justo não, né? Seria o da lei. Correto, né? Então, Roberto, lembra que eu falei para você que um dos documentos essenciais é o CAD único? O CAD único, que é aquele mesmo documento que se utiliza lá no Bolsa Família. O CAD único, ele tem validade. Então, a validade de 2 anos dele, você tem que refazê-lo. E aí você tem que apresentar quando você for chamado pela Previdência. Você tem que apresentar esse documento atualizado. Esse benefício tem que ser solicitado pela própria pessoa ou pode ser alguém da família com procuração, ou no caso de uma invalidez completa, pode ser o pai, a mãe, o irmão? Exato. Obrigado pela pergunta, Roberto.
sim, também é uma questão que gera muita dúvida nas pessoas, se ele pode dar entrada no BPC, se ele precisa de um advogado ou se ele pode nomear qualquer outra pessoa para fazê-lo. A resposta é sim. Tanto o idoso ou deficiente poderá fazê-lo, como pode nomear um representante legal, devidamente com procuração, para que possa fazer. Tá? O ideal, Roberto, é que o beneficiário ele procure um especialista, alguém que entenda do que está fazendo, para que ele não possa ter prejuízo de tempo, prejuízo até financeiro, porque imagina, um deficiente que já tem uma despesa muito grande com medicamentos, que já tem uma despesa muito grande com fraldas, como a gente falou anteriormente, cada dia que ele deixa de receber o benefício, o prejuízo dele só vai aumentando. Então, se ele consegue um profissional da área que consiga fazer o pedido, o requerimento bem feito, com toda a documentação organizada, ele tem grandes chances de obter o deferimento do benefício o quanto antes. Sim, as pessoas que têm conhecimento dos trâmites legal, né, ela consegue com maior rapidez, né? Exatamente. Se uma pessoa tem o benefício negado, eu chego lá, eu pedi minha aposentadoria por invalidez, ou eu pedi meu BPC, ou eu pedi meu auxílio inclusão, e qualquer um deles foi negado. Eu tenho direito a recorrer dessa decisão? Eu acho que eu estou certo, o INSS está dizendo que eu estou errado. Eu posso entrar com o advogado e falar, não, peraí, eu vou provar que eu estou certo. Mais uma vez, brilhante a sua pergunta, porque isso infelizmente, Roberto, isso acaba sendo a regra e não uma exceção, tá? De cada 100 pessoas que entram com o pedido do benefício, 90 caem em exigência, e desses 90 que caem em exigência, a grande maioria tem o benefício indeferido indevidamente, tá? De forma errônea. Parece que, às vezes, o servidor que estava analisando aquele processo sequer atentou para os documentos que estavam anexados ali. Então, sim, obviamente, se for indeferido, e você percebeu que foi de maneira equivocada, você não só pode, como você deve procurar resolver esse problema. Procure um advogado, procure um especialista, que ele vai te orientar para dizer, olha, realmente aqui estava certo, mas aqui estava equivocado. Olha, realmente o CAD único que você juntou está desatualizado, mas não significa que você não tenha direito ao benefício, basta a gente cumprir essa exigência e juntar esse documento atualizado. Então, sim, eu acho que tem que procurar um especialista. Isso no caso do pedido indeferido. E aquela pessoa que já tinha qualquer um desses 3 benefícios e perdeu, o INSS cassou o benefício, e ele achar que também foi errado, pode recorrer da mesma forma. Sim, sim. Em via de regra, tanto na esfera administrativa, que é que a gente falou anteriormente, quando a pessoa tem lá o indeferimento, quanto a cessação do benefício, elas são questionáveis. A gente pode, e obviamente, tendo o direito, a gente consegue, na grande maioria das vezes, reverter essa decisão. Eu tenho inúmeras sentenças aqui procedentes que eu consegui trazer de um administrativo indeferido e consegui obter o benefício dele na Justiça Federal. Então, sim, até porque eu brinco muito, digo para as pessoas que pedir o INSS para analisar um benefício que ele não quer dar é a mesma coisa que colocar uma raposa para tomar conta do galinheiro. Então eu vou na via judicial e na maioria das vezes eu consigo reverter isso. Doutor Daniel, para a gente concluir, o BPC teve alguma mudança agora em 2021? Sim, teve. Algumas a gente já falou, né? A questão do auxílio inclusão, que garante meio salário mínimo para a pessoa deficiente que for inserida no mercado formal de trabalho. Ele teve a questão do aumento do salário do benefício do BPC para questões de renda per capita. Por exemplo, hoje a gente entende que a renda per capita é 1/4 do salário mínimo. Isso é classificado, isso a gente sabe.
Mas ele pode chegar até meio salário mínimo de renda per capita, desde que comprove a condição adversa daquela família ou daquela pessoa. Como a gente falou no início, gasta muito com fralda, gasta muito com medicamento, gasta muito com consultas médicas, desde que seja comprovado que o governo não foi capaz de prover essa assistência para a pessoa. Então, quando eu junto essa documentação, eu junto lá as receitas médicas, a despesa médica que ele teve, a gente junta a despesa que ele teve não só com a medicação, mas com tudo que ele precisar. Quando eu junto isso, eu consigo fazer com que a minha renda per capita saia do 1/4 e chegue até meio salário mínimo. E aí, você sabe, o tamanho da minha abrangência para o deficiente aumenta, né? Eu consigo alcançar um maior número de pessoas. Essa é uma mudança importantíssima que o BPC sofreu esse ano. Tá? Ok. Doutor Daniel, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo salário advogados que estão trabalhando em prol dos deficientes. E eu aqui obrigado pela entrevista com a gente. Sim, muito obrigado. Eu também agradeço pelo espaço, pela oportunidade da gente manter as pessoas informadas e estamos à disposição sempre que precisarem, tá? Nós conversamos com o Dr. Daniel Petzinger sobre o BPC. Nós agradecemos a ele pela entrevista e agradecemos a você de casa que esteve conosco no programa Inclusivo. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.